Chegamos aí ao nosso segundo encontro, segundo Data AI Talks. Muito bem, tá? Espero que você esteja aí. Espero que hoje seja um conteúdo sensacional. Sem sombra de dúvida, hoje o nosso participante, o convidado, vai trazer um nível de conhecimento aí quando fala de inteligência artificial voltado no cenário macroeconômico, que é fabuloso, tá bom? Mas para você que é a primeira vez que está vindo, foi indicado, está aí no nosso canal, eu quero explicar um pouco o que é esse Data AI Talks. Para quem está participando a primeira vez, eu sou o Rodrigo Martinez de Lima, CEO da Tech Intelligence, e nós montamos esse canal voltado para compartilhar conteúdo de inteligência artificial aplicada aos negócios do dia a dia. Inclusive, em alguns momentos, falando aquilo que dá certo, que tem um baita resultado, um baita produto acionável, e aquilo que não deu certo e por que motivo não deu. Legal? Então essa é a proposta do canal. Os encontros são mensais, embora tá tendo aí, teve um pessoal do último encontro falou assim, não, tem que ser de duas vezes por mês, porque foi muito legal. Teve aqui junto Pedro Mirella, da Sul, inteligência artificial voltada para o impacto socioambiental, que está aí no nosso canal, o link, quem tiver oportunidade de acompanhar mais uma vez. Legal? E hoje vai estar aqui comigo o Carlos Honorato. Carlos Honorato é um amigo, eu falo que, até brinco muitas vezes, que a gente encontra as pessoas, tem grandes pessoas que falam assim, você encontra as pessoas em lugares inusitados, né? E o Carlos, eu conheci jogando bola, gente, batendo uma bola, tá? E aí o Carlão, ele sabe muito de economia, mas Carlão jogar bola não é uma boa dele, tá? Mas brincadeira à parte, eu não vou tomar muito tempo explicando quem é o Carlos, mas o Carlos Honorato é uma referência de quando fala de economia, legal? Então ele vai fazer a apresentação para vocês, mas eu queria muito que hoje vocês aprendessem junto comigo como que a inteligência artificial está voltada para economia, essa parte de crédito, risco, o que está previsto aí 26 que a gente pode contar com essa quebra de barreira que a inteligência artificial está cada vez mais aplicando. Legal? Bem-vindo, Carlão. Muito bom ter você aqui hoje. Cara, um prazer muito grande estar com você aqui hoje. E a fala é tua. Quem é o Carlos, né? Quem é o Carlão? Muito obrigado, senhor Rodrigo. A apresentação é o que eu digo sempre, né? Se você conta com a sorte para encontrar pessoas legais, você precisa estar disponível para que ela aconteça, né? E porque eu sou um cara, um bom economista, né? Eu, como jogador de futebol, sou um bom economista, assim como o Rodrigo, como jogador de futebol, é um bom tecnólogo de inteligência artificial, né, Rodrigo? Por isso que nós estamos fazendo live e não estamos jogando no campeonato na Copa do Mundo, né? Faz parte da vida da gente. Mas é muito legal quando a gente tem essas relações mais informais, né? Porque elas começam do jeito mais puro, mais natural. E a gente tem trabalhado muito, conversado muito sobre inteligência artificial, sobre negócios, sobre produtos aí para o mercado financeiro, em especial aí para FDICs e outras áreas, né? E eu quero trazer aí uma pequena experiência que eu tenho, quer dizer, quem que sou eu, né? Eu sou um economista formado já no milênio passado, né? Nem no século passado, né? Tenho uma trajetória aí complexa, porque eu já tive diversas atividades. Quando eu me formei, fui tentar salvar o mundo com aquele programa da doutora Ruth Cardoso, e não salvei, né? Vocês perceberam pela televisão que eu não consegui salvar. Depois voltei muito para a economia, fiz mestrado, doutorado, mas sou uma pessoa muito envolvida, principalmente com cenários futuros, que é um negócio que eu gosto muito, muito legal, cenário planning, né? Um negócio que teve uma origem lá nos anos 40, não vamos falar muito de história, né? Mas surgiu lá nos Estados Unidos nos anos 40. Quem tiver interesse, procura uma entidade que se chama Rand Corporation, né? Que é o pessoal que trabalhava com o exército americano, e simplesmente essa metodologia ajudou, por exemplo, a Shell a se dar bem durante a crise do petróleo, que não é pouca coisa. E com a inteligência artificial, eu tenho aumentado muito o uso dos cenários com inteligência artificial para avaliação de risco, de oportunidades, de tendências, e sair um pouco desse ambiente que a gente vive aí muito conflagrado aí com ideologia, a gente que puxa para lá e para cá, que do ponto de vista técnico, e para quem é quem está assistindo aqui, que é do mercado financeiro, sabe que se ficar seguindo onda, corre o risco de se dar mal, né? Então, um dos grandes princípios que a gente tem em cenários aí é principalmente você se antecipar, você pensar um pouco para frente e se antecipar. E essa parceria que eu estou aqui com a Tech Intelligence é muito interessante, porque
a gente pega o melhor que a gente tem aqui de tecnologia, de olhar para mercado, de olhar para inteligência artificial, de tecnologia mesmo aplicada, e se conecta com análise, porque também a gente sabe que análise simplesmente não vai, né? Então eu fiz uma pequena apresentação aqui, Rodrigo, quer comentar alguma coisa aí sobre o nosso lado futebolístico? Acho que é melhor não, né? Não, vamos continuar por economia, mas eu queria, para quem está participando, explicar um pouco do encontro, né? Nós vamos dividir em alguns grandes blocos para trazer a visão para vocês. Então, esses grandes blocos, ele vem dessa interseção, inteligência artificial, cenário macroeconômico, a visão de toda que o Carlos vai trazer, mas vai ter também um momento voltado para as perguntas. Então, assim, você que está participando e tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, eu não consigo me segurar até o momento final. Então, eu vou parando, Carlão, só para te falar, no momento que chegar da apresentação, talvez eu vá te cortando aí com algumas perguntas, o pessoal fazendo, tá? E eu vou começar com essas perguntas. Já começo a fazer uma pergunta um pouco aberta que já até conecta, talvez, com parte da apresentação que você trouxe para a gente. Inclusive, no final, vai ter um brinde aí, o Carlos que preparou um brinde para todo mundo, aí um e-book, e a gente fala um pouco mais para frente, tá? Mas, Carlão, seguinte, dentro de toda essa estrutura, onde inteligência artificial está quebrando várias barreiras, eu vou falar um pouco mais para frente, inclusive de um vídeo que eu gravei, mas eu vou trazer um destaque para provocar aqui até esse teu ponto de vista, né? Como que você enxerga essa interseção entre os cenários econômicos e a inteligência artificial, de forma ampla? Qual que é a tua visão em relação a essa interseção de IA e esses cenários econômicos? Olha, é um negócio fantástico, né? Porque, primeiro, você elimina um trabalho brutal que tem que ser feito de análise, tá? Quando eu digo análise, busca de informações, coleta de dados, conexão de dados, a inteligência artificial ganha um espaço gigantesco, né? Eu vou dar um exemplo de um trabalho que eu fiz no ano passado. Eu montei cenários futuros para um pessoal da Embraer. Eles estavam concluindo um curso ali. E eu posso dizer para vocês, em termos de produtividade, eu não vou falar de conteúdo, mas em termos de produtividade, o que eu demoraria 1 ano e precisaria de uma equipe de 4 ou 5 para fazer, eu consegui fazer em 4 meses sozinho, né? Então, eu acho que tem algumas estratégias da gente usar a IA, e eu estou chegando à seguinte conclusão, eu não sou um especialista em inteligência artificial do ponto de vista técnico, mas eu digo o seguinte, eu sigo muito o que um jornalista de São Paulo aqui falava nos anos 80, Salomão Esper, talvez alguém já tenha ouvido ele, era da Bandeirantes, ele dizia o seguinte: pior do que você não ler nenhum jornal é você ler um jornal só. Eu diria que para a inteligência artificial, pior do que você não usar a inteligência artificial é você usar uma única inteligência artificial. Então, quando você se conecta e começa a interrelacionar, né, você pega o que tem de melhor do Grok, do DeepSeek, e aí, por isso que eu estou com o Rodrigo aqui, porque o Rodrigo consegue acessar outras camadas aí de inteligência artificial que te permite o quê? Você concentrar informação, você abrir o seu aspecto de outras informações, você criar insights, que para cenários o que é fundamental é você ter um apelo criativo. Então a inteligência artificial, ela cutuca a sua cabeça para criar cenários alternativos, e isso ajuda muito na análise. Porque hoje no mercado financeiro, por exemplo, você tem muita análise de risco matemática. Só que a análise de risco matemática não resolve tudo, né? Até porque nós temos um homem laranja tomando conta do mundo. Então, ele acorda de um jeito, no dia seguinte ele acorda do outro, ele tem dominado a agenda e a gente percebe que não há modelo matemático que segura isso. Então, quando eu conecto o modelo matemático com cenário, com análise estruturada, por isso que é muito importante nos dias de hoje a curadoria. Você ter pessoas que tenham capacidade de olhar para a IA e falar o que está saindo aqui faz sentido ou não. Né? O especialista, o curador, a autoridade é um elemento importante, viu, Rodrigo? Então, acho que é nesse caminho que a IA é fantástica, de construção de novas oportunidades de análise, né? Não, isso está muito conectado com aquilo que a gente traz, né? E aí falar de inteligência artificial de forma aplicada, você foi muito feliz, falando que nem o Salomão Esper, né? Eu acompanhava ele no Rádio Bandeirantes, quando ele estudou para a faculdade, o Jornal da Manhã, como que é o nome, Carlos? Tinha o jornal O Pulo do Gato, que tinha o Zé Paulo de Andrade, que era outro cara bacana também, dava umas pancadas lá, lembra que tinha
Muito bem, o gato, é isso aí. Estava nervoso, porque ele fala, acorda, tá na hora de ir para a escola. Oh, meu Deus, ficou 40 anos no ar. E ele tinha um programa com o Salomão Esper, que era um senhor, já faleceu ano passado, com 90 e tantos anos. Mas é aqueles caras das antigas que traziam ali umas coisas interessantes. Então, você falou do jornal, porque você lê um jornal só, você tem uma visão enviesada. Se você faz todo o seu trabalho só no Grok, só no chat GPT, é melhor você cruzar as coisas, né? E aí, quando eu converso com você aqui, Tech Intelligence, tem muita forma de você acessar, né, essas redes aí, e eu sou economista, entendeu? Tem um limite, tem um fundo da piscina que eu não aguento andar mais, né? Você nada até certo ponto, depois não dá pé. E aí a gente precisa se juntar com gente que conhece o assunto de tecnologia para aproveitar o máximo disso, né? E quando você vai para o mercado financeiro, já está tudo embutido ali. O problema é o viés, né? Porque se todo mundo está olhando tudo pelo mesmo lado, você não olha o extra, né? Então, os cenários, eu vou falar um pouquinho disso aqui, 10 minutinhos de apresentação, é uma área muito interessante, porque ela te provoca de pensar fora da caixa. A gente fala muito de pensar fora da caixa, mas às vezes tem pouca instrumento, metodologia para fazer isso, né? Instrumento para fazer, né? Essa próxima pergunta agora ela é voltada a IA no mercado financeiro, as oportunidades para a estratégia, né? Com base em todo esse conhecimento, inclusive você falou, cada uma com seu objetivo, né, das IAs montadas, isso é perfeito, mas se eu puder, eu acho que conecta com a sua apresentação, tá? Quais são os principais riscos principais, assim, né? E como que as instituições financeiras, nesse cenário de, o risco até você falou, assim, desse nosso grande ícone, né, que quando fala alguma coisa, já muda de cabeça para baixo, até você falou assim, eu tô tendo um conteúdo, comecei o ano já maluco, porque o Trump fala alguma coisa lá, tudo muda, né? Mas falando das principais riscos, quais são os principais riscos e como as instituições financeiras podem se preparar aí com eles e com a inteligência artificial sempre aplicada, né? O que você destaca em relação a isso? Eu diria o seguinte, esse ano eu nem tirei férias, nada, que eu já sabia, eu tive que dar entrevista no dia 31 às 7 da manhã, dia 1º a meio-dia, porque os caras, no primeiro que não tem muita gente para dar entrevista nesses dias, e segundo que a gente sabia que seria 2025 é uma sequência de 2026, né? Eu diria, assim, como elemento fundamental, 2 elementos fundamentais que eu estou usando esse ano. Primeiro, é o pragmatismo, é ser muito pragmático no que tem que fazer, como tem que fazer. E o segundo elemento é a estratégia. E quando eu falo estratégia, tem inteligência estratégica, né? É quase seguir a lógica de CIA e KGB. É inteligência mesmo competitiva, de entender o que está acontecendo, olhar sinais, diminuir ruídos. Então, quando você fala de risco, eu acho que o grande risco é a gente embarcar em tendências que não existem, né? Eu tenho que acompanhar muito aí mercado financeiro, eu acompanho canais do YouTube que são muito bons e tem umas porcaria também, acompanho imprensa. E quem acompanha, quem está ligado ao mercado financeiro, tem que acompanhar tudo isso, né? E aí você começa a ter alguns vieses. Você tem gente que diz assim, o Brasil vai acabar, nós estamos lascados, risco fiscal. Bom, falavam isso no começo do ano passado e não acabou. Significa que o nosso risco é baixo, é ruim? Ou que nosso endividamento é tranquilo? Não, nosso endividamento não é tranquilo. Mas tem gente que pega um mote e fica naquilo. Então, eu acho que o maior erro de quem está no mercado financeiro é fazer uma análise viesada, né? É ter aquela âncora. Você sempre trabalha com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, com as mesmas informações, provavelmente você vai errar igual todo mundo. E o segredo no mercado financeiro para você se dar bem é ter capacidade de antecipar coisas, ou ver coisas que os outros não estão vendo. E aí eu diria que os riscos têm que ser meio focados em pedaços. Então, você tem em 2026 o risco eleitoral, você tem o risco geopolítico, o risco Trump, o risco petróleo, o risco energia, risco IA, risco de bolha, haja risco, né? Então, cada um desses tem que ser monitorados. E com inteligência artificial a gente consegue fazer muita coisa. Eu posso criar cenários em cada um desses e cruzar isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter inteligência de segmentar os riscos e não cair nas tendências, né? E não cair em vieses só matemáticos. Porque às vezes o que acontece no mercado financeiro é que você cria modelos matemáticos rebuscados e tem que criar mesmo, tem que trabalhar, só que não é só isso, né? Se você pegar o que está acontecendo aí com o Banco Master, tudo isso no mercado financeiro, não tinha modelo matemático que previa esse show de horror, né?
Se você parar para pensar a questão do fundo garantidor de crédito, quanto que vai ter que acessar lá, são coisas que não havia isso, porque acontecem eventos exagerados, fora da curva normal, que afetam a nossa vida. Por isso que você tem aquele livro clássico que eu não recomendo ninguém ler, viu, Rodrigo? O Cisne Negro. A lógica, o livro é muito bom, mas é o tempo inteiro falando a mesma coisa, né? O que é o cisne negro, né? Segundo o Nassim Taleb, é aquele cisne que nasceu na Austrália, um cisne raro que aparece de vez em quando, tá? Não é o cruzamento de pato-curubu que a gente tem aqui no Ibirapuera, coitado, que é aquele cisne negro que é sujo, né? De ficar na poluição, não. É um evento raro, só que os eventos raros estão cada vez mais acontecendo, né? A gente teve pandemia, a gente tem um Trump, que é um evento raro, a gente teve 2001, as Torres Gêmeas, crise 2008. Então, eventos raros normalmente não estão dentro do nosso portfólio de risco. Então, eu tenho que ter uma análise muito inteligente sobre os riscos, segmentá-los e cuidar direito do que a gente está fazendo. Maravilha, maravilha. Essa parte uma parte que você falou, né? Não tem modelo, essa parte do Master, essa parte da FGC, não tem modelo que venha prever esse comportamento externo, né? Aí por isso que a parte de auditoria, você falar de estar acompanhando é de suma importância. Eu tenho aqui, inclusive, algumas perguntas já, Carlão. Mas vamos fazer o seguinte: traz a apresentação, porque aí senão não vai começar. Eu tenho muitas perguntas, Rodrigo, tenho muitas perguntas, e quem estiver participando, a gente é amigo. Então, toda vez, gente, que eu tenho alguma dúvida, eu pego o WhatsApp e falo, Carlão, é isso e aquilo. E aí eu tenho uma aula ali para ter. Então, eu queria compartilhar a apresentação com a gente, para dar uma ideia, e eu vou colocando ali algumas perguntas, né, em relação a ela. Pronto, já coloquei aqui, já pode ir para o ar a apresentação. E já que são amigos, viu, Rodrigo? É uma coisa interessante que às vezes está faltando gente no futebol, viu? Já como a gente se conheceu no futebol, é amigo, de repente pode ter alguém que queira jogar com a gente, né? Eu não sei se vão querer, mas às vezes há uma oportunidade, né? Muito bem, ó. Tá a apresentação aí, estão vendo já? Acho que dá para ver, né? Estamos vendo, acho que o pessoal, o time coloca aí na tela. Muito bem, apareceu. Tá vendo? Todo mundo tá vendo aí? Tá, né? Estamos vendo. Muito bem. Então vamos lá. Quando a gente fala de cenários, né? Eu criei aqui em 15 minutos, não dá para a gente resolver o mundo dos cenários financeiros, tal, na parte de mercado financeiro, e nem no tema mais específico de FDICs, que é um tema muito interessante, que eu e o Rodrigo temos conversado bastante, trabalhado muito, né? Então, quando a gente fala de cenários, eu só dar uma dica para vocês aqui. Cenário planning é um método que eu tenho usado muito de trabalho. Como eu disse, é uma coisa que surgiu nos Estados Unidos lá nos anos 40, né? E é um método de você criar futuros alternativos. Ele é um método qualitativo, que é muito legal. Quer dizer, a ideia é você explorar os futuros possíveis e tentar, a palavra que eu gosto de usar é cavocar o futuro, né? Ninguém é mãe de Ná aqui, previsão, mas é você olhar os futuros possíveis. Foi assim, por exemplo, que a Shell percebeu que ia ter uma crise do petróleo lá em 73 e ela foi uma das poucas empresas que ganhou muito dinheiro com isso, né? Quer dizer, você se antecipa olhando com uma análise estruturada, mas não necessariamente exata, sobre o futuro. Quando você conecta isso com inteligência artificial e traz dados, traz informação, fica melhor ainda, né? Por isso que eu acho que dá para fazer uma turbinada nessa lógica de cenários usando inteligência artificial, né? Uhum. A gente usa, a gente tenta identificar quais são as incertezas críticas. Eu vou mostrar para vocês aí, por exemplo, no mercado nacional financeiro e no mercado de FDIC, quais são as incertezas que a gente tem, né? Quais são os eixos, as forças que fazem os cenários acontecer. Eu construo narrativas, e a ideia é construir narrativas mesmo com um nome muito interessante. Eu fiz uma vez cenários para o pessoal de fiscais de renda, aqui são os caras do setor, o pessoal que é do governo do Estado, da Secretaria de Estado, né, fiscais da tributos, e a gente colocou nomes de super-herói, né? Por exemplo, se você tem grandes poderes, grandes salários e grande tecnologia, você é quase como o Homem-Aranha. Isso é uma forma muito interessante de você lacrar, marcar, deixar bem firme os cenários, né? Veja, cenário não garanto que vai acontecer, mas só pelo fato da gente se antecipar, da gente pensar nele, já é uma alternativa, né? Pense em cenário quando você entra num avião
e a aeromoça chega lá e fala o seguinte, ó, em caso de despressurização, máscaras cairão, tal. Ninguém está torcendo para as máscaras ser usadas. Você só está criando um cenário ali para que todo mundo use, né? E se caso acontecer, se precisar, a gente usa, né? Eu tenho aí uma análise depois das implicações do que pode acontecer. E a gente trabalha muito com esse futuro disruptivo de longo prazo, né? Porque o mundo não é uma tendência. A grande maravilha da vida é que não é uma tendência, né? Se tudo permanecesse igual, provavelmente muita gente ficaria frustrada, né? Então você tem eventos extraordinários que aparecem do infinito, que tumultuam o meio de campo. Por exemplo, o nosso amigo Laranja, né? Inclusive, Rodrigo, se você quiser, a gente manda em alta definição a peruca, né, do nosso colega, porque dá para recortar, imprimir em 3D e usar no carnaval, né? Great guy, great Rodrigo. Great muito bom. A gente pode mandar... Esse é o bônus, né, da participação. Esse aí não é o e-book, tá? Isso aqui é a parte mais importante, porque o que costuma acontecer é o seguinte, o pessoal fala, pô, você gostou lá da apresentação? Adorei a apresentação, inclusive ele trouxe a peruca do Trump. Ninguém lembra de cenário, ninguém lembra de inteligência artificial, só lembra do camaleão e do castor, né? Parece um castor isso aqui, né? Tem estilo, não dá para negar que o cara tem estilo, né? Então, great guy, great hair, everybody can get this hair, perfect hair for you, né? Então é isso aí, great Donald Trump. E o problema disso é porque se você tem uma pessoa como essa, com um ego inflamado, né, com o poder nas mãos e com uma metodologia, né, porque eu estou definindo o Trump hoje em dia com um misto de banco imobiliário com war. Ele deve ter jogado isso durante a vida inteira e ele vai jogando, e o pessoal fica falando, por exemplo, do Trump always chicken out, já ouviram essa expressão? Né, que ele sempre recua, só que ele recua deixando espaço lá na frente. Então, eu também acho que ele cozinha o frango lá na frente, né? Ele faz um fried chicken também, não é só chicken out. Então, ele é a maior prova de que os cenários não são exatos e que você tem que estar preparado para eventos que são extraordinários, né? E eu gosto muito da frase desse senhor aqui, que é o Sheikh Ahmed Zaki Yamani, que ele foi ministro do petróleo lá, ministro do petróleo, dos recursos minerais da Arábia Saudita em 73, ele é o causador da crise do petróleo, ele diz o seguinte, a idade da pedra não terminou por falta de pedras, a era do petróleo também não acabará por falta de petróleo, nós já estamos saindo da era do petróleo e não acabou, né? Verdade. Outro dia eu estava fazendo uma leitura, aí o pessoal fica preocupado, por exemplo, no mercado de inteligência artificial, que o problema é a falta de chip, né? Todo mundo comenta isso, o NVIDIA não para de bater recorde e tudo mais. Só que o pessoal falou, antes do chip tem energia, se faltar eletricidade não tem ar, né? Então, são coisas que a gente tem que derivar, pensar, estudar para poder entender, né? Quando a gente vai para os cenários, né? Eu acho que, por exemplo, para o mercado financeiro tem dois elementos aí, até com um pouquinho de foco no FDIC, né? Mas, basicamente, mercado financeiro, a gente pode criar diversos cenários, mas isso aqui, inclusive, eu criei com a ajuda da IA, e isso é muito interessante, quer dizer, IA, à medida que você... Em estatística tem muito isso, né? Você roda o modelo para ele estabilizar, né? Eu não sou um grande estatístico, mas tem um pouco isso. Cenários dá para fazer isso também, você roda os cenários para eles estabilizarem. Então, basicamente, se você olhar o cenário econômico no Brasil, você tem ali um ambiente regulatório que... numa certa medida é caótico, até que o mercado financeiro não é tão caótico, né? Mas sempre vem uma novidade. Então, para quem vem do mercado financeiro sabe que a CVM está colocando toda vez uma regrinha nova, a CVM não é um lugar tão né? Tem tido uma dificuldade ali de manter os quadros, né? De fazer uma fiscalização mais completa, mas o que a gente percebe é que o enrijecimento da regulação é padrão em qualquer mercado, qualquer segmento do mercado financeiro, né? Perfeito. E no eixo horizontal a gente tem as condições financeiras, se a economia vai bombar ou não. Então, na minha visão, assim, muito simplória, 2026 vai ser um ano de crescimento econômico, porque o governo vai gastar os tubos para poder se reeleger, né? Você vai ter, é uma prática comum, nós temos um encontro com 2027, né? Só que aí você pode até ter suas preferências políticas, etc., mas tem que sair disso, sublimar isso, fazer uma análise criteriosa, entendeu? Não é torcida, é análise.
certo? Então, quando a gente observa isso, são elementos que prometem, eu acho que para 2026, para os mercados financeiros, especificamente FDIC, grandes oportunidades. Nada impede que amanhã você tenha uma crise global, estoura a bolha das IAs lá nos Estados Unidos e tudo desabe. Por isso que você tem que ter cenário. Você está preparado caso o avião caia? Né? Por isso que eu sempre sento no fundo, Rodrigo. Porque tem uma estatística que quem senta no fundo sobrevive. E lá né? Eu sei também. Eu tenho aquela sensação de que eu estou controlando o avião, sabe? Está levantando, agora descendo. Então eu só sento no fundão. Desde a escola, se eu sentar no fundão, não vai ser no avião que eu vou sentar na frente. Porque eu sou do tempo que fumava em avião. Você chegou a pegar avião só fumando? Peguei. Então, você também já passou, você já está jovem há muito tempo já. Já está. Você já está jovem. Eu estou percebendo isso, viu, Carlos, no nosso bate-papo aí, porque tem o Salomão, tem lá, né? Algumas coisas dessas. Quando o cara conhece muita coisa que a gente fala, significa que ele já está passado também, o futuro já é menor que o presente, que o passado, né? Agora uma provocação interessante, claro. Né? Quando você fala de... Eu vou te incomodando aí um pouco, tá? Não, show de bola, é para isso mesmo. Quando a gente fala de FDICs, fundo de investimento com direitos creditórios, né? Inclusive tem algumas coisas, alguns números que eu gosto de trazer, né? Então, tem uma previsão para o patrimônio líquido agora, em 26 já, bater aí R$1 trilhão, né? Nos próximos 5 anos, né? Tem o patrimônio líquido chegar até a projeção 2030 a 2,6 trilhões. O número de fundos que hoje, por exemplo, estou falando aí 3 pouco, estou falando 2030, chegar a 10 mil fundos, com participação de carteira de quase 18%. Né? Por que eu estou trazendo esses números para a gente entender? Né? É um mercado, uma frente que está num crescimento gigantesco. Né? E na sua opinião, agora com esses números, falando de crescimentos gigantescos, né? De que forma empresas, fundos, securitizadores, enfim, gestores podem se preparar para incorporar inteligência artificial de forma segura e estratégica? Carlão, o que você vê isso? Focado aí um pouco mais de fundo, vendo todo esse crescimento de mercado. O que tu enxerga com isso? Olha, eu sou do tempo em que não tinha FDIC e a gente falava de recuperação de crédito, né? Eu trabalhei numa faculdade que era responsável por negociar os inadimplentes, né? Se eu soubesse que tivesse um FDIC naquela época, já dava para a faculdade montar, porque inadimplência em curso superior sempre foi alto. E teve gente que surgiu nesse mercado, né? De montar FDICs para créditos de mensalidades escolares, né? Mas saindo desse ponto, que eu acho que é muito interessante que você me perguntou, veja, o FDIC ele surgiu como uma alternativa criativa e inteligente, né? E como qualquer produto do mercado financeiro, e principalmente um produto que tem 1 trilhão de potencial já neste ano aqui de captação, né, de volume de mercado, ele vai evoluindo no sentido de ser ele vai se tornando mais complexo, né? O que era uma coisa feita ali em planilha do Excel, em contabilidade mais ou menos artesanal, cada vez mais ele vai se tornando um negócio sofisticado que demanda tecnologia, né? Que demanda rapidez e que demanda acurácia, cuidado, né? Fazer direito. Esse é o ponto. E como qualquer coisa que tem muita resolução, muita estruturação, muita regra, o que começa a acontecer? O pessoal confunde controle com dificuldade, né? Então, o que eu tenho visto, nós temos conversado muito, tem muito produto no mercado para ajudar a controlar FDICs, risco, análise, que é muito complexo, né? Eu não vou falar mal de algumas empresas assim quando a gente trabalha com RP, mas existem os sistemas de atraso de pagamento, né? Que é aquilo que mais atrapalha do que ajuda, né? E aí o que acontece? Eu vejo nas empresas que muitas delas têm aquele planilhão, que é o que abastece tudo, né? O cara chupa lá um TXT. No meu tempo era TXT, e faz um planilhão. Então, o que a gente precisa? As empresas que lidam nesse segmento precisam de informação rápida, precisam de consolidação bem feita, precisam de um olhar visual, né? Você precisa ser prático. Que nem eu montei uma apresentação aqui, o negócio começou com 70 slides, eu estou com 15 e vou falar 5. Né? Não adianta eu querer fazer o negócio. Então, eu preciso ter poucas telas que deem o olhar do meu negócio.
E eu acho que o grande diferencial que a Tech Intelligence traz e que a gente está trabalhando junto é o quê? É você conectar fora. Né? Quer dizer, você olhar essa inteligência estruturada de você conectar com a nuvem. Quando eu falo conectar com nuvem, conectar com informações de fora e pegar assim, pô, eu sou um FDIC especializado em créditos da Petrobras. Tá. Como que está o planejamento estratégico da Petrobras? Como que está o mercado de petróleo no mundo? Como que estão as novas explorações? Como que está o preço do petróleo na Arábia Saudita? Como que a Arábia, o Iraque, o Irã e a Venezuela entram nesse componente? São coisas que, com a inteligência artificial, eu consigo ser muito mais rápido. E aí eu gero um insight para o gestor do fundo dizendo, meu risco aumentou, meu risco diminuiu. Porque no fundo, o fundo é um gestor de risco, né? E é essa gestão de risco que vai fazer com que ele consiga comprar créditos por um valor melhor e disponibilizar uma rentabilidade maior. E o cara que está apostando nisso, ele quer ter uma visibilidade do que vai acontecer, né? Porque se você ficar só na espuma e na nuvem do YouTube, você vai ficar desesperado. Quer dizer, quando você começa a olhar a visão de petróleo do médio prazo, o que acontece? A tendência é que o preço se estabilize mais para baixo. Porém, quem comanda a parada aí é a Arábia Saudita ainda, que é a OPEP ali. Se os caras fecharem a torneirinha no deserto, o preço do petróleo explode de novo. Então, você tem que entender a história do preço do petróleo, você tem que entender a história da Arábia Saudita, você tem que entender, e são elementos que a inteligência artificial pode buscar. De novo, que a gente está falando muito, tem uma curadoria. Porque, de repente, o cara manda na Arábia Saudita é um reino fundado na China, né? Porque ela dá uma delirada. Então, o perigo é você tomar informação que não é informação e enfiar o pé na jaca. Né? Você desculpa te cortar, mas vai lá. Você falou duas coisas muito legais que conectam muito. E aí você já deu um spoiler, eu deixo mais para frente para falar para a galera, tá? Mas conecta muito com que tem até que tem um produto chamado Portal FDIC Inteligência Artificial, né? Uma das dores que os nossos clientes têm é um produto que está desde 2014 no mercado de fato. Ele é voltado para quê? Para harmonizar e unificar os dados de forma amigável para tomar decisão. Então vai desde o controle de risco, crédito, né, para saber assim, qual a segurança que eu tenho de toda operação. E uma das coisas importantes é trazer esses dados externos também, mas tem uma fala de um cliente que ele está num depoimento nosso do site e tal, e que com a inteligência artificial aplicada, ele conseguiu falar assim, é muito bom saber que tem empresas qualificadas que conseguem nos ajudar aí na operação de fato, né? E agora teve um outro que está entrando em produção também muito legal, que a inteligência artificial faz parte de entender quais são as normas do regulamento, e aí com um bate-papo simples. Fala assim, se eu precisar retirar X, como que eu fico? Eu ainda continuo enquadrado dentro das normas que tem do regulamento, né? Então, isso é muito legal, que você falou, a veracidade da informação, sem alucinar, para ter essa auditoria, né, de estar ali acompanhando o resultado de fato. Mas concordo, mais uma vez, em gênero, número e grau, tá? Não, exato. E a importância da curadoria, né? Quer dizer, você pega o mercado financeiro, tem muita influência jurídica. E o perigo do chat GPT e de outras inteligências é que você pede lá uma legislação, ele cria legislação, né? Isso tende a cada vez diminuir mais, mas é legal que ele erra sem vergonha, né? É aquela desculpa, ele sai, segundo a regulação, resolução 372 da CVM, você vai procurar, não existe aquilo, né? Mas, por outro lado, ele vai buscar informações que a gente não tinha. Isso é fundamental, você expande brutalmente a capacidade de olhar outras coisas. E aí, a minha dica para o pessoal de FDIC e tal, daqui a um tempo, só o controle, só o risco não vai ser suficiente, você precisa ter outros diferenciais. O controle, a transparência, a clareza vira padrão, né? O que você precisa fazer aí mais para frente? E aí, a própria estratégia de composição dos fundos, quando você tem informação externa, melhora muito.
entendeu? Você olha assim, estou indo para um determinado setor, eu me especializo naquele setor, eu monto um fundo específico para aquilo, eu consigo ter uma taxa específica, eu consigo ter uma ideia de retorno, melhora muito, né? E, de novo, não é que você vai usar a inteligência artificial para tomar decisão, ela vai melhorar a sua tomada de decisão. Você vai chegar no board ali do fundo e vai se reunir com o pessoal, temos estas informações, inclusive temos esse delírio aqui, né? Mas o delírio pode ser um excelente insight para um novo produto, para um novo negócio, para uma nova fonte de renda. Então, só tem a ganhar. E aí eu digo, assim, se tem alguém que fala... Porque o problema da inteligência artificial tem os caras que são medrosos, né? Tem o cara que entende e delira, e tem o cara que... Eu vejo muito isso no mundo acadêmico. O cara não entende inteligência artificial, então ele fica desfazendo, né? Ah, mas isso aí não dá para confiar. Sim, daqui a uns anos ele virou um dinossauro e ele está fora do negócio. Você sabe que, Rodrigo, eu durmo, às vezes eu sonho, eu tenho um sonho meio repetitivo. Eu acordo de manhã, já saio falando para o chat GPT, ó, sonhei isso, faço uma análise freudiana e junguiana do meu sonho. Cara, pô, não estou gastando com terapia e está me ajudando. Não mudei muito, o sonho continua o mesmo, mas o diagnóstico eu já tenho gratuito. Gratuito não, tem que pagar a assinatura aí, mas isso é fantástico, né? Você sabia que e também a gente conversa bastante, né? A gente é muito conectado. Eu gosto muito de falar nas palestras, né? Eu tive com o Sebrae em Rondônia no final do ano. Semana que vem eu estou numa palestra de empreendedores, e aí eu provoco e falo assim, né? Quanto a inteligência artificial faz parte do dia comercial, do dia pessoal, da vida pessoal de vocês? Aí a galera levanta a mão, né? A grande parte levanta a mão. Aí eu falo assim, agora eu vou fazer a mesma pergunta, só que voltado à operação, o quanto você está ganhando algo com a inteligência artificial. Ou um conselho, ou uma produção de maior tempo, ou resultado mesmo, um valor percebido com a inteligência artificial. E poucos levantam a mão. Aí eu falo assim, por que não? Ah, não, algumas pessoas, até na área acadêmica, eu não tenho confiança às vezes, é aqui, é ali. Aí eu falo para todo mundo assim, Carlão, é um caminho que não tem mais volta. Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, de uma das barreiras que ela quebrou, que foi sensacional, de uma das maiores compras aí, por exemplo, dos últimos anos. E eu falo assim, você tem que escolher só em qual momento você vai entrar. Se você vai entrar naquele momento que está hypando, ele está no começo e vai fazer todo aquele discover junto, ou se você vai continuar com esse negacionismo de uma determinada parte e vai entrar depois. Aí talvez o depois já não dê mais tempo. Né? Aí todo mundo fica assim, rola aquele momento silêncio geral, assim, sabe, na galera. Mas é isso, essa é a visão que a gente tem. Em qual momento você vai entrar? Porque já não tem mais como escolher se vai existir ou não. Já faz parte, né? Então, qual momento? Eu diria que até não é o momento, mas é o posicionamento que você tem, né? Nós começamos a conversar muito, porque assim, eu como um especialista de cenários, meu limite de inteligência artificial é razoável. Eu até me considero uma pessoa que tem um certo conhecimento. Eu vim da área de TI, eu já tive que fazer uma como eu posso dizer, uma decisão na minha vida, que eu comecei minha carreira como operador de microcomputador. Existia essa carreira em 1992. Eu fui a primeira pessoa a apagar o servidor da São Marcos. A São Marcos é a faculdade. Eu apaguei o servidor, tinha que fazer o backup com aqueles discão de 5 1/4, né? Esse você não lembra, esse você não é do seu tempo. E aí... Não vou falar mais nada. Quando você falar agora, não é tempo, eu não vou falar mais nada, tá? Só para deixar isso. Claro. Não, quando chegou o primeiro computador com tela colorida, a gente olhava e falava assim, nossa, parece uma televisão, né? Momentos tecnológicos. E eu apaguei o servidor, porque naquele tempo era raiz o negócio, era DOS. Então você digitava del, asterisco, ponto, asterisco, e apagava tudo, né? Então lá atrás eu tive que fazer uma decisão, porque eu fui fazer um curso de Visual Basic, eu fiz 2 cursos de Visual Basic lá na década de 90. O primeiro eu boiei, e o segundo, sabe aquele curso que você passa 2 dias segurando o 0 a 0? É que nem Libertadores com 3 expulsos. Você segura o 0 a 0 para ninguém perceber que você não entendeu nada. E ali eu cheguei à conclusão que eu tenho que ser economista, não dá para ser programador. Mas tinha a minha noção, tinha a minha ideia, né? Com inteligência artificial, todo mundo não precisa ser o programador, o analista, o conhecedor aí das
das LLMs, essas coisas todas, nem sei se eu falei certo, mas se você for um bom usuário e se posicionar naquilo, veja, você que está aí no mercado financeiro, você é um financeiro, você é um cara de análise de risco para a FDIC, você manja o negócio FDIC, certo? Mas eu tenho que colocar alguém que use bem a IA, e a IA é meu serviço para isso. O pior caminho é você ser aquele preconceituoso, você vai acabar com o mundo, né? Eu não aguento mais andar com gente que fala assim, o Brasil está quebrado, o mundo está ferrado, então deita, dorme e acabou. Porque a IA vai acabar? Sim, vai acabar com um monte de coisa, mas vai criar um monte de coisa, entendeu? Então, em todas as mudanças tecnológicas, teve muita gente que ficou para trás, teve muita gente que foi para frente, né? Eu gosto muito de um filme do Clint Eastwood, que esse também não é do meu tema, mas eu gosto, que ele fala assim, a good man has to know his limitations. A gente tem que saber a nossa limitação. E quando a gente tem limitação, tem que chamar parceiro bom para completar a limitação, né? Então eu tenho que entender de tecnologia, eu tenho que estar com tecnologia com quem manja de tecnologia, com quem manja de negócio, finanças, e aí nessas parcerias que hoje é possível, essa coisa mais modular, eu tenho o melhor resultado possível naquilo que eu faço. Você é isso sempre, né? Nós temos juntos somos mais fortes. Exatamente. Então, eu gosto muito de falar isso. Bonito isso. Não, juntos somos mais fortes. Há muito tempo eu verdade, trabalho isso. E até para a gente destacar, né? Porque o que acontece? O mercado hoje, o mundo hoje, ele não quer mais só tecnologia, ele quer solução. E a solução é uma mescla de negócio junto com tecnologia, né? Então isso é fantástico. Eu vou agora. Você percebeu que o time até já tirou a tua apresentação, né? Eu vi, eles não querem mais nada, estão me cortando aqui. É que seu papo está tão legal. Na verdade, pessoal, olha só. Todos que estão aqui participando, que já fizeram pré-cadastro, que aí o time já comunicou pelo WhatsApp e assim por diante, vai receber um e-book, esse material colocado lá, comentado, então vai ser enviado para o WhatsApp de todos vocês. Então, acho que aqui o papo tá bacana, a troca de experiência tá muito legal, aproveitar o momento, Carlos Honorato é muito bacana, e eu quero, antes já do final, agora que eu já falei dessa mescla tecnologia e negócio, o Carlos Honorato vai virar agora um parceiro efetivo da Tech, onde nós temos um produto voltado para o mercado financeiro, que é o portal FDIC, que aí tem todo regulamento, norma, CVM, Ambima, ali todo esse cenário, e tem muita informação. O Carlão está junto com a gente, vai ser o nosso head de informação e novidades. Então vai postar ali, por exemplo, semanalmente, notícias, dicas, informações, e nós vamos convidar todos para continuar essa jornada de conhecimento voltada no mercado financeiro, tá? Então você que está aí, saiba, já teve esse spoiler aí a falar no final, mas vai receber, então o Carlos começa a participar junto com a gente aí dentro dessas jornadas, tá? Então, muito bem-vindo, viu, Carlão? Agora, obrigado. Né? Eu tenho que agradecer a confiança, né? Porque certas coisas independem da tecnologia. A confiança é uma delas, né? E quando a gente identifica parcerias que são potenciais, que geram ganha-ganha, eu acho que esse pode parecer discurso simples, mas é maravilhoso para quando a gente quer ir caminhar para frente, né? Não, legal. E, bom, muito, muito bom, muito bem-vindo. E agora eu vou entrar num ponto de como que a inteligência artificial está quebrando barreiras, tá? E aí, obviamente, já se prepara que tem uma pergunta muito boa para passar para ver a tua opinião. Agora, a opinião acadêmica, econômica, junto, né? Eu gravei um vídeo, vai rodar aí nas redes, já tá para sair, já acho amanhã, final de semana, enfim, né? Que eu falo de uma movimentação que impressionou muito, que foi a compra da startup Manus, né? Talvez alguém não conheça a Manus, ela é especializada em agentes com inteligência artificial, autonomia de fato, né? E a Meta comprou por mais de 2 bilhões de dólares, né? Por que eu estou trazendo essa fala de quebra de barreira e etc, né? Que não é todo dia que uma big tech norte-americana, compra uma startup de origem asiática, tem um fundador chinês, entendeu? Aí a comparação, né? Que a gente fala da quebra de barreira. Por exemplo, com a inteligência artificial, agora o talento, de fato, não é global, né? Ele é global, porque foi isso que, inclusive, a Meta foi buscar.
Vendo essa quebra de barreira, e aí esse vídeo ficou muito legal, eu destaco lá algumas coisas, né? Carlão, que barreira a inteligência artificial está quebrando, na tua opinião? Já conecta um pouco, mas queria que só se aprofundasse, independente, mercado econômico, fundos de investimento, risco, crédito, toda a parte de enquadramento de acordo com os órgãos, mas, na tua opinião, Carlos Honorato, quais barreiras a IA está quebrando, seja ela estratégico, mercado, ou mesmo no macroeconômico, que antes pareciam intransponíveis? Por exemplo, o que agora está quebrando que antes, assim, não teria a menor chance de uma empresa norte-americana, uma Big Tech, comprar uma empresa chinesa, de origem asiática lá, e aí chinesa. O que tu acha? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Não, acho que a primeira quebra que ela faz é a quebra da produtividade, da capacidade de fazer mais com menos. É aquilo que você tinha comentado agora há pouco. O que acontece, né? Em economia tem um conceito muito legal que chama o custo de oportunidade. Né? O que é o custo de oportunidade? Quem está nos assistindo aqui está deixando de fazer outra coisa. Ou o cara está deixando de assistir a novela. Acho que novela das 6 ninguém mais assiste, né? Mas o cara está deixando de fazer alguma coisa, de brincar com o filho, de correr. Ou pode ter gente que está assistindo a gente na academia, né? Mas o fato é que a IA ela muda a relação do custo de oportunidade. Né? Aquilo que eu falei, o que eu demoraria 1 ano e 4 pessoas para conseguir fazer um trabalho, eu faço isso em 4 semanas, com uma produtividade muito maior, muito mais abrangente, muito mais profundo. Então, essa é a primeira quebra. Segunda quebra, que é genial da inteligência artificial, ela cria coisas. Né? No mínimo, ela te cria insights. Então, eu lembro que quando começou aí, saiu o ChatGPT, né? Foi março de 2023. Eu lembro que eu entrei nos geradores de imagem que gerava aquelas mãos com 6 dedos, avião com 3 asas, né? O negócio. Pô, aquilo para mim teve quase o efeito de droga, não que eu use droga, tá? Mas, assim, é um efeito psicodélico. Aquilo, para quem é criativo, e modéstia à parte, eu acho que eu sou criativo, aquilo abriu minha cabeça. Né? Quer dizer, se você tem criatividade, se você tem... Pô, a inteligência artificial te abre novos horizontes. Isso é fantástico, né? E mais fantástico disso, como em qualquer outra onda tecnológica, né? Não se iluda, a vantagem dessa quebra da onda é que a inovação pode estar em qualquer lugar. Tudo bem, é mais difícil para o Brasil criar uma Big Tech de IA, porque não tem cacau aqui, né? Verba para isso. Os Estados Unidos estão gastando 420 bilhões de dólares em CAPEX para gerar empresas de inteligência artificial. Mas o que acontece é o Manus lá de Singapura, né, se eu não me engano, ele tinha uma característica muito interessante que ele estruturava as coisas. Eu falo tinha porque sempre dá medo. Tudo que a Meta... Ela tem o toque de metas, né? Tudo que ela encosta, às vezes estraga, né? Mas se você parar para analisar, faz uma análise estratégica da Meta, do Facebook. Ele sempre cresceu comprando coisas. O Instagram, que é o principal produto dele, foi comprado. O WhatsApp foi comprado de alguém. Então, não é nenhuma surpresa perceber que ele comprou. A surpresa talvez seja que ele está comprando uma empresa de origem chinesa, asiática, Singapura. Né? Porque Singapura tem origem mesmo na China, então é um negócio... Né? Se você pegar a YouTube, também não era original do Google. Né? Então, isso abre uma fronteira de possibilidades e aí é mais uma razão pela qual a gente não pode ser preconceituoso. Eu conheço gente que fala assim, eu não uso de psique porque é chinês, vai roubar meus dados. Eu falei, mas tá bom, vou roubar meus dados em qualquer lugar. Então, que roubem. Se me oferecer alguma coisa pelos meus dados, está maravilhoso. Entendeu? Se alguém mandar, de repente, $2, fala, peguei seu CPF, os caras vendem meu CPF na 25 de março e não pagam nada, né? Vocês já chegaram, eu cheguei num hotel outro dia, tinha um endereço antigo meu, eu falei, mas de onde você pegou esse endereço? O cara comprou a base de alguém. Claro. Então, essa coisa, porque é aí que vem o ranço, né? Não, porque a China, o comunavírus, nada, vai para a China. Você foi para a China recentemente, não foi? Eu fui para a China há 15 anos atrás, 14 anos atrás, não existe mais a China que eu fui. Então, antes de você vai lá, passa, em vez de ficar só uma semana em Miami ou em Porto de Galinhas, vai para a China e fica uma semana na China, volta para cá zoado. Você vai voltar e aí você percebe que a inovação, que a coisa está em todo lugar. Então, essa fronteira tecnológica inicial da revolução da inteligência artificial abre um monte de oportunidade. Né? E talvez a gente tenha que ser mais humilde, porque todo mundo quer ser o unicórnio da vez. Se você for só
chifrudo já tá bom, entendeu? Não dá para ser unicórnio. Chifrudo todo mundo é alguma vez, né? Mas se você puder ser, sabe, eu sou uma boa empresa de ar, eu sou um bom FDIC, eu sou um bom fundo, eu sou uma boa escola, eu sou um bom negócio, já é ótimo, já é suficiente, né? E ter essa atenção, de novo, a estratégia, a inteligência. Pô, estou observando. Você tem outros negócios surgindo, outros aplicativos, outras coisas que não funcionam para nada, outras coisas que são muito boas, né? Você pega a estratégia do ChatGPT, eu estou fazendo um trabalho com o pessoal da área médica, o ChatGPT anunciou o ChatGPT Health. Está pronto? Não. Mas eles já puseram lá uma lista de espera, quem que vai, estão desenvolvendo, e a maravilha desse tempo, Rodrigo, é que a tentativa e erro é permitida. Exato, teste. A gente pode estar junto e consertando durante o caminho. Lá na universidade, na década de 90, você fazia um plano de 50 páginas, aí demorava 3 meses para fazer o plano, 3 meses para implementar e analisar no fim do ano, não dá mais tempo. Você tem que pivotar, tem que ser rápido, tem que agir rápido. E a inteligência artificial te ajuda a ser rápido, né? Então, eu acho que eu demorei para responder sua pergunta, você esquece, é minha tática, sabe? Você responde bonito e fala, nossa, que resposta legal, mas eu não lembro o que eu perguntei, né? Mas a pergunta é justamente essa, ela está acelerando tudo e permitindo que a gente se aprofunde e vá mais longe nas coisas que a gente pode ir hoje. É um negócio fantástico. Não, isso é fantástico, né? Eu também, algumas chaves que eu gosto de passar, né? Eu falo assim, de onde você está hoje para o sucesso, o que falta é conhecimento. Só isso. Você está hoje para o sucesso, o que falta é conhecimento, né? E eu posso te interromper rapidinho? Esse é um dos grandes triggers, aí, um dos grandes gatilhos que a gente tem que ligar. Você criou na sociedade a ideia que não precisa estudar. Ah, não preciso estudar, não preciso ler, já assisto YouTube, já vejo e tal. E a inteligência artificial vai transformar as pessoas, vai mostrar que as pessoas precisam ter conteúdo. Você precisa ter jargão, você precisa ter conhecimento, experiência para saber que aquilo que está saindo é verdade ou é mentira. E quando as pessoas não têm isso, elas aceitam e escorregam na banana naquilo que elas não sabem. Então, o conhecimento, não é porque eu sou professor, não é porque eu estudei, não, mas é porque hoje eu vejo que muita coisa que eu tenho feito faz a diferença eu ter lá, às vezes, lido um negócio que tem nada a ver, assistir um filme de história, tem muita coisa que nos ajuda a melhorar a nossa percepção. Desculpa te interromper. Não, perfeito. E aí, o que eu falo que a inteligência artificial ajuda, só antes de eu explicar isso, tá? Conectando o que você falou. A parte de conhecimento, ela tem que vir até para você saber como você monta um prompt, até para você saber como pergunta, né? Mas essa parte que eu acho que a inteligência artificial trouxe que é fabuloso é o quê? Ela encurtou essa parte de conhecimento, né? Então você consegue hoje consumir e automatizar algumas coisas, gerando um valor direto ali para o processo do que você está fazendo. Então, isso, na minha opinião, não à toa, a gente montou um canal e está trazendo pessoas quanto você para compartilhar isso. Obrigado. Não, e você falou a palavrinha-chave do mundo moderno, né? Do marketing, do mercado, é valor. Valor não é preço. Né? E aí eu diria o seguinte, à medida que você usa a tecnologia e a informação de uma forma adequada, você captura valor, né? Às vezes a pessoa pensa muito naquilo, não vou gastar com investimento de TI ou de IA, porque isso vai ser um custo. Se você fizer a conta de quanto isso traz de produtividade, de ganho, de resultado, você vai ver que o cara que está te vendendo o serviço tem que cobrar mais caro, viu, Rodrigo? Se dependendo, tem que cobrar até mais caro, porque o valor que você entrega, às vezes, é muito maior do que o preço que alguém paga. Perfeito. Carlão, eu ficaria aqui, sem sombra de dúvida, horas. Como a gente fica horas conversando, né? Como foi, de novo, trazendo aquela grande... Sinto honrado de ter você junto, a gente está nessa jornada junto, de falar de fato, ampliar a inteligência artificial no mercado de fundo, mercado, economia. Agradeço muito ter a tua participação junto com a gente, tá? Não só aqui no Daily AI Talks, mas junto dessa jornada da Tech. Mas, para manter o padrão da 1 hora, estamos chegando em nossos 56 minutos. Vamos entrar na fase final agora. E aí eu quero pedir para o Carlos, dessa aula que nos deu. Só para quem não sabe também, o Carlos é professor,
tem essa parte acadêmica na FIA. Na FIA e em algum lugar mais, Carlos, tá? Só na FIA. Não, eu já circulei um monte. Eu fui professor da Sampo, da Unimap, já fui professor dou aula no Einstein também, de vez em quando e tal. E, assim, a gente acaba sendo professor. Professor é um negócio que às vezes não né? Todo mundo costuma brincar, professor é aquele que não sabe fazer, ele ensina, né? Esse é um problema dos professores. Mas eu acho que o estar em contato com as pessoas, sala de aula, é um negócio legal. Mas eu também não gosto muito desse negócio acadêmico. Eu tenho minhas críticas ao mundo acadêmico, e enquanto eles estão demorando lá para decidir se a IA é bom ou não, os caras estão publicando artigo na IA, né? Então, é sempre mais devagar do que deveria. Eu gosto mais do mundo real, gente fazendo, entendeu? Mas a conexão com o conhecimento é muito importante. E, no fundo, a gente é alguma coisa. Professor é agradável, eu gosto de ser professor, não importa onde for, eu vou. Né? Tenho minha empresa relacionada à área de cenários também, né? E fazemos aí, somos uma pessoa... Demora para explicar o que faz, mas fazemos tudo o que é possível nessa área de estratégia, cenários, economia, e agora com a sua ajuda em IA, né? Aplicada nesse campo também. Isso é uma parceria muito boa. Legal. E aí tá falando, gente, só para deixar, tá? Se você lá Globo, vai lá, Globo News, eu toda hora eu canso de mandar foto, tá lá ele falando lá, eu mando lá para ele que ele é uma pessoa respeitadíssima de quando fala de cenário econômico, tá? Carlão, sempre gosto de terminar, como são muitas visões diferentes, a tua visão ela é totalmente diferente dos meus amigos que estiveram aqui no primeiro, deixa uma mensagem, uma dica para as pessoas que estão aqui, grande parte delas gestores de fundo, parte de operação, enfim, tem um universo aqui do que eu nem sei, não conheço todos, obviamente, né? Mas eu queria que o Carlos, dentro desse cenário macroeconômico, dessas mudanças que estão acontecendo, de fundos, de tudo que a gente comentou com a inteligência artificial, qual que seria a dica final do Carlos Honorato para quem nos assiste aqui agora? Legal, né? A ordem econômica e profissional que a gente conhecia até agora está mudando, né? Então, se você pegar tudo que está acontecendo aí com o Trump, geopolítica, mundo, desde o âmbito mais macro, né, político e econômico, até tecnológico, nós estamos passando por uma transformação gigante. E a gente não sabe para onde a gente vai, né? Não sabe como vai ser esse novo futuro. Como vai ser o mundo com a IA? Como vai ser seu médico com a IA? Como você vai trabalhar com a IA? Então, dá um certo medo, né? Que você está destruindo um passado, aquele passado confortável não existe mais, ser humano não gosta de mudança, e a gente está partindo para alguma coisa que a gente não tem certeza do que é. Só que neste caminho aqui, a quantidade de oportunidades que surge é vibrante. E nós estamos num país que tem muita coisa para fazer. Tem muito problema, todo mundo tem problema, tá? Todos os países têm seus esqueletos aí. Então, ter uma visão, eu diria, uma visão positiva, otimista, uma ação positiva e um pensamento com um olhar realista e pessimista é fundamental para atravessar isso, né? E porque eu costumo dizer assim que eu estou ficando um velho bobo, que eu estou ficando otimista. Tem um monte de gente que fala, tá tudo lascado, tudo quebrado, né? E aí eu ouvi uma vez uma história que a diferença entre o otimista e o pessimista é que, como tudo vai dar errado no final mesmo, o otimista só sofre quando dá errado. O pessimista fica sofrendo o tempo inteiro, entendeu? Vai dar errado no final, vai dar errado no final, vai dar errado no final. O otimista acha que vai dar certo, dá errado, mas pelo menos ele só sofreu no final. Então, se você tiver uma visão otimista, perspectiva positiva, abrir sua cabeça para parceria, para negócios, né, vai no anti-mídia social. Vai abrir a cabeça. Pessoas diferentes, coisas diferentes, parceiros diferentes, lugares diferentes. Isso é uma oportunidade gigantesca de se contextualizar com esse ambiente que a gente vive e ter sucesso na vida e nos negócios, né? Porque não adianta só ter sucesso no negócio, tem que ter sucesso na vida também. Então, acho que é uma filosofia que eu pratico e a construção junto, né? No momento que a gente não sabe muito para onde vai, a construção junto é muito legal, né? Então, acho que essa é a mensagem para vocês, mais ampla, assim, motivacional, né? Mas acho que é uma mensagem que é o que inspira a nossa parceria, né? Por isso que é tão legal. Gente, tivemos aí uma aula. Eu falo que estar com o Carlos, não por ser professor, mas o conteúdo que ele passa, o nível de conhecimento é fantástico. Então, Carlão, até que agradece muito, muito obrigado
por ter participado. Esse tempo aí, na verdade, você estaria fazendo outra coisa. Quanto vai jogar bola daqui a pouco, eu sei disso, né? Você estaria aquecendo, talvez, mas está aqui falando com a Tec, está compartilhando conteúdo. Muito obrigado. Espero que a gente consiga gerar ainda mais conteúdo nesse universo como um todo, dos fundos, das gestoras, enfim, para todos aqueles que acompanham aí a gente. Em especial você, que teve aí um tempo a mais com a gente. Se tiver alguma dúvida, posta, compartilha, segue a Tec, segue o nosso canal, segue aí. Inclusive, vamos colocar o link do Carlos. O Carlos, ele todos os dias gera muito conteúdo, é muito legal. O LinkedIn do Carlão para estar acompanhando junto. E espero que tenha gerado um conteúdo aí para você. Você vai chegar hoje em casa, vai estar lá na academia, enfim, vai falar, cara, muito legal o que aqueles caras falaram de tal assunto, tá? Então, Carlão, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Espero ter feito muito sentido aí e nos vemos em breve no próximo evento do Day AI Talks. Muito bem, seu Rodrigo, só um comentário final. Você me admira muito pelos gols que eu faço, né? Que você não quis dizer isso, né? Mas muito obrigado. Muito obrigado a todos aí. Um grande abraço, muitas felicidades, viu? Valeu, gente. Obrigado, hein?